No final da década de 1970, ocorrem em São Luís do Maranhão intensas movimentações políticas, envolvendo expressivos setores da sociedade, contrários à ditadura militar. Essa luta política também se colocava em oposição às elites dominantes locais, marcadas pela estreita ligação com o latifúndio. O cenário político do Maranhão nos anos 1978 e 1979 se caracterizou pelo protagonismo dos movimentos da sociedade civil organizada. É nesse contexto de lutas que, em 1º de dezembro de 1978, é fundada a Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, a PRUMA. Na época, o governo da ditadura militar impedia a criação de entidades sindicais do serviço público. Nós não tínhamos nenhuma instância, na época, que organizasse as demandas dos professores, né? Nós não tínhamos nenhum núcleo onde os professores tivessem efetivamente voz. Então a ideia que surgiu, liderada inclusive pela professora Maria de Jesus, foi que nós montássemos uma associação de professores. Nos meados dos anos 70, a ditadura começa a se fragmentar e isso se consubstancia no projeto de extensão lenta e gradual. Então é nesse contexto que, transferido para o Maranhão, você também tinha já um conjunto de movimentos remanescentes de 68, gente que tinha trabalhado, vivido o movimento estudantil, participado do movimento estudantil de 68. Então, essas coisas também se refletem nessa universidade que está recém-criada, né? E um marco disso é o professor Arlindo Raposo, foi formado pela primeira turma de economistas do Maranhão, que é a turma de 68. Ele que iniciou a aglutinação dos professores da universidade em torno da PRUMA. Comecei a participar com um grupo da universidade que lutava contra a ditadura civil militar para a fundação de uma instituição sindical, naquela época a associação, que foi a PRUMA. Participei, eu acho que da primeira assembleia, onde foi elaborado um documento que eu me lembro bem, que recebeu o nome de Carta do Bacanga. As associações docentes, elas surgiram com vários objetivos, né? Um deles era defender um projeto não só de universidade pública, mas de educação, e também as liberdades democráticas, né, que naquele momento eram bastante cerceadas, né, pelo próprio governo. Era uma conjuntura de muitos movimentos, de muitas lutas. Lembremos que em 78, quando nós criamos a PRUMA aqui, nós estávamos nas greves do ABC paulista, né? 78, 79 eram as grandes greves do ABC paulista no enfrentamento à ditadura militar. Já na época, o que se colocava era justamente isso que até hoje faz parte, digamos assim, é como se fosse um subtítulo do próprio nome Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Com o correr do tempo se acabou acrescentando também laico. Nós trabalhamos intensivamente na criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para que nós tivéssemos no Maranhão uma secretaria regional. E ali a PRUMA foi de fundamental importância. Um outro momento também de grande importância foi na época da Constituinte, quando nós escrevemos o capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituição do Estado do Maranhão. Foi uma união de forças, né, da SBPC, da PRUMA,
Ao escrever o capítulo da Ciência e Tecnologia do Maranhão, claro que nós já temos a criação da FAPEMA. 1979, o professor José Maria Cabral Marques assume a reitoria da UFMA e permanece até 1988. O período de gestão na reitoria do Cabral Marques, que ele entrou na universidade como reitor em 79, marcou um período de grande repressão às associações, ao movimento docente e ao movimento dos estudantes. E a Pruma foi expulsa por ele de lá e veio para esse prédio aqui no fundo da Igreja dos Remédios. Em 1985 e 1987, acontecem as duas maiores greves da década de 80. E nós conseguimos alguns avanços muito importantes, entre os quais a conquista da aposentadoria integral para os professores universitários. 1990, toma posse o presidente Fernando Collor de Mello. 1991, os docentes das instituições federais de ensino superior promovem a mais longa greve da década de 1990, que durou 107 dias. Apesar que era o governo Collor, mas a gente saiu com o ganho e também com o movimento mais ainda fortalecido. Janeiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República e anuncia Paulo Renato Souza ministro da Educação. 1998, acontece a última das grandes greves da década de 1990, durando 104 dias. No governo do Fernando Henrique, só se falava em privatizar a universidade. O Paulo Renato, que era o ministro da Educação, ele só falava em privatizar as universidades. Então nós entramos em greve não só contra a privatização, pela luta salarial, pelo plano de cargos, etc. Em represália ao movimento, o ministro Paulo Renato suspende os salários dos professores grevistas. O governo se nega a dialogar e os professores do Andes, Sindicato Nacional, numa atitude extrema, decidem fazer uma greve de fome. E nós fizemos a greve de fome. A famosa greve de fome teve uma importância fundamental, porque nós tivemos várias conquistas. Em abril de 1998, a APRUMA promove a aproximação de professores e alunos com a realidade agrária. Recebe no campus do Bacanga um acampamento do MST, que ali permanece durante uma semana. Fizemos juntos uma caminhada daqui do Bacanga até a Praça Gonçalves Dias, onde ao lado da reitoria nós fizemos, no final de uma tarde, uma grande aula pública com a participação desses trabalhadores. Em janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Brasil. Já nessa época, a gente tinha como um grande adversário a nos perseguir, ou a perseguir o movimento sindical do Andes, representado pelo Andes, uma impostura chamada PROIFES, criada para tentar esvaziar o Andes. A Pruma foi das primeiras sessões sindicais que aderiram à CUT, mas também nós fizemos parte do processo de ruptura com a CUT, que levou ao CSP com lutas, na medida em que a CUT não estava respeitando a questão da autonomia do nosso movimento sindical em relação aos partidos e aos governos. 2012, os docentes são levados a realizar mais uma greve. Eu tive a oportunidade de estar no comando de greve. Então, as mobilizações que nós fizemos foram muito importantes, principalmente no momento que estava sendo realizada aqui, né, a SPPC. O salário base começou a ser mais fortalecido. Para a nossa carreira BTT, foi também dali que saiu a possibilidade da RSC, que é um importante incremento salarial para essa carreira. Em 2013, o professor Ayala Gugel é demitido sumariamente. A Pruma fez uma defesa importante, embora não tenha conseguido
vencer essa luta dentro do Conselho no voto, afinal de contas a Pruma só tem direito a um voto, nós conseguimos reintegrar o professor Ayala Gugel aos quadros da universidade via judicial, e num prazo bem curto. E aí é bom lembrar que o professor Ayala Gugel, na ocasião em que o processo foi instaurado, sequer ele era afiliado ao nosso sindicato. Além de ter a preocupação com a sua categoria, tem uma preocupação também com as pessoas que estão fora da categoria, com a classe trabalhadora, com movimentos sociais que são importantes também. Inclusive, em alguns momentos, tendo até, eventualmente, no caso das diretorias, até eventualmente correndo risco de ter incompreensão de alguns colegas. Mas a Pruma, ela desde a sua trajetória, desde o seu início, a Pruma tem participado, por exemplo, ativamente das lutas das centrais sindicais, a Pruma tem contribuído nas lutas dos movimentos quilombolas, dos movimentos indígenas, dos movimentos das periferias de São Luís, se envolvido com trabalhadores, participar de todas as greves. E a Pruma tem uma visão não só para o espaço interno da universidade, assim como o Andes. O Andes tem uma visão que vai desde a defesa do meio ambiente, as bandeiras sociais, os movimentos sociais, na verdade, que dão sustentação à luta. E sempre percebendo que essa característica que já me chamava a atenção na década de 80, de que a Pruma ela participava, na verdade, de uma construção para além da construção sindical. E aí eu fui percebendo que fazer a luta sindical, a luta era muito mais pretensiosa do que meramente uma pauta corporativa. Quando eu fui diretora de Relações Sindicais, uma das coisas que a gente mais fez foi articular a Pruma com os demais movimentos sociais, com os demais sindicatos. Esse é um papel que a Pruma cumpriu e deve continuar cumprindo, apoiando as lutas dos mais oprimidos, dos mais humilhados, apoiando a luta dos mais pobres desse Estado, porque são esses que estão nas mãos dessas pessoas as transformações sociais. Com o golpe jurídico-parlamentar de 2016, assume a presidência do Brasil Michel Temer. O governo tem atacado seriamente a educação pública, a educação de nível superior, e a Pruma tem se mostrado um sindicato que tem atuado muito na defesa dos interesses da educação brasileira. Essa luta pela educação, que é em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade social, ela também começou a desenvolver uma luta mais específica que foi em defesa dos colégios de aplicação que a todo momento sofrem os ataques por parte do governo federal. Outubro de 2018, o capitão da reserva do Exército, Jair Messias Bolsonaro, é eleito presidente do Brasil. E nós estamos já numa situação de fascismo no país, então o desafio é maior. Nunca imaginei estar na direção do Antissindicato Nacional e tendo que fazer frente e fazer a luta do movimento docente diante de um governo de extrema direita, com traços fascistas, né? E algo que realmente nos põe numa situação muito difícil, porque a intenção é de acabar com qualquer ativismo, não é? Segundo o relato do próprio presidente. E nós somos ativistas. A Pruma vem promovendo diversos eventos como forma de diálogo com a comunidade acadêmica e sociedade em geral, debatendo importantes temas da conjuntura local e nacional. Então, nesses 40 anos, eu penso que é importante destacar que a Pruma ela tem esse papel relevante à medida que se coloca com outros sindicatos, movimentos sociais, na luta pela defesa do direito à educação, na luta pela defesa de uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, e também, ao mesmo tempo, buscando, né, debater, né, as melhores condições de trabalho.
Como professora da Universidade Federal do Maranhão, como ex-aluna, nesse sentido eu tenho muito orgulho. Orgulho de ser da UFMA, orgulho de ser sindicalizada e também satisfeita, porque sempre que nós precisamos, a Apruma ela está presente. A Apruma foi o carro-chefe de todas as conquistas que se fez na universidade, e não foi por conquista do direito do professor, do direito do aluno, não foi por querer da alta direção da universidade, sempre foi capitaneado pela Associação de Professores. Tudo foi conquista, com muita luta, com muita greve, com a necessária organização. A Apruma, nesses 40 anos, agiu muito fortemente na defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, ligada aos interesses da classe trabalhadora. Nós temos também que pensar e refletir sobre os desafios que estão colocados para nós nesse momento em que as ameaças à democracia no Brasil, mas também as ameaças à universidade pública se tornam cada vez mais fortes. O professor, ele não está sozinho se ele tem um sindicato.